Cara, se você tem 18 anos, pensa só. Você daqui a 18 anos, você vai ter 36, ainda vai ter, tipo, você vai ter passado, sei lá, tipo, metade da sua vida profissional, basicamente, tá? Talvez um pouco menos. Como você com 18 vai saber se você vai estar feliz naquela profissão daqui a 18 anos? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Cara, hoje eu tô tipo muito feliz, muito mesmo. Não que eu não esteja quando eu gravo algum vídeo pro Busque Sua Arte. Porém, hoje é um vídeo nosso de retorno. Como assim retorno? Cara, quem acompanha a gente aí viu que infelizmente a gente ficou algum tempo parado, a gente ficou algum tempo sem postar nenhum tipo de conteúdo. Eu que basicamente faço toda a parte de criação de conteúdo, eu penso no que gravar, eu penso no assunto, eu pesquiso sobre o assunto, eu venho gravar, eu edito o vídeo, enfim, toda essa parte é comigo. E eu tive um período bem complicado na minha vida pessoal ao longo do ano passado, que não é assunto para esse vídeo, mas mais pra frente, quem sabe, se interessar vocês, a gente conversa sobre isso. Bom, o fato é que a gente ficou aí alguns bons meses parados sem postar conteúdo e a gente recebeu aí alguns pedidos, algumas pessoas perguntando, poxa, o que tinha acontecido e tudo. E claro que já era a nossa intenção retomar o Busque Sua Arte. E aí, também incentivado por isso, entre outras questões, a gente resolveu voltar agora com força total, cheio de novidades. E algumas, eu não preciso nem falar, né? Algumas estão aí. Ou seja, estão no nosso cenário, por exemplo, que era uma coisa que nem existia, né? Eu gravava os vídeos sentado lá na frente do computador com o meu celular, não que isso tenha mudado, eu ainda estou gravando com o meu celular, ok? Porém eu gravava lá sentadinho na frente do PC e tal, e eu resolvi mudar isso, né? Eu quis colocar um cenáriozinho, botar uma graça e tal, porque eu acho que faz diferença para mim e faz diferença para quem está assistindo, tá bom? Não só a questão do cenário, também agora temos uma camisa personalizada, ok? Que atrás tem as nossas redes. E eu vou falar também sobre a questão das redes ao longo do vídeo, entre outras questões, tá? Rapidamente aqui, o nosso cenário é bem pequeno, né? Tipo, eu fiz alguma coisa que eu queria que ficasse bem clean, naquela teoria do menos é mais, né? Eu acho que também não adianta a gente colocar um monte de coisa e aí você se perder, né? Eu já vi alguns vídeos que a pessoa tinha tanta coisa que às vezes eu começava a ficar olhando e dispersava um pouco do vídeo. E claro que não é a intenção aqui. Mas vamos lá. Aqui a gente tem alguns livros, cara, alguns livros que assim não são livros aleatórios. Eu tenho outros livros que eu já li, porém eu acho que não tinha nada a ver colocar aqueles livros aqui. Esses livros estão aqui por uma razão em especial, que é eles têm a ver com esse universo de escolha de carreira. E alguns assuntos desses livros eu vou trazer futuramente. Eu não vou falar agora qual é, se vocês tiverem interesse, de repente conseguir dar um zoom ali, tirar um print, vou ver se eu descubro o nome de algum e tal. Fica aí o desafio para quem quiser, ok? Mas alguns desses livros, ou melhor, todos eles, têm tópicos interessantes e a gente vai futuramente falar sobre alguns, tá? Vou dar um pequeno spoilerzinho. Existem teorias de personalidade, tem vários tipos de teorias da personalidade diferentes. E cara, esse é um assunto muito legal, tipo, todo mundo gosta de responder algum tipo de quiz, sabe, tinha muito no Facebook, aquelas coisinhas assim, clique aqui, saiba qual princesa da Disney você é, para meninas. Ou clique aqui e saiba qual personagem do Naruto você é. Enfim, tinham vários desses aí. E é um negócio que assim, muita gente gosta de fazer, às vezes a gente gosta de, com qual personagem eu me identifico e tal, a gente tem isso, né? Então tem algumas teorias das personalidades, eu vou falar aqui sobre algumas. E o interessante é que existem teorias da personalidade, né? Uma ou outra em especial, que ela foi criada para a escolha de carreira, tá? Ela foi criada dizendo que você tem um tipo de personalidade que você deveria se encaixar em algum tipo de carreira de acordo com a sua personalidade. Isso aí dá tipo um assunto muito maneiro e bastante extenso para a gente fazer um vídeo bem legal sobre isso.
Belezinha? Bom, aqui desse lado a gente tem uma caneca agora do BSA, tá? Vocês vão ver bastante essa caneca aí mais à frente, eu não vou dar outro spoiler agora, mas depois vocês vão descobrir onde vocês vão ver bastante essa caneca, tá? E é claro que isso aqui não vai ficar assim, eu encomendei algumas coisinhas que eu tô esperando chegar que vão preencher esse nicho. E aqui dos dois lados eu tenho dois quadros que eu gosto, tá? Porque o nosso canal é Busque Sua Arte, né? E aí, geralmente, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala em arte tá ligada à pintura. Talvez porque muitas vezes a gente veja, galeria de arte, exposição de quadros, enfim. Assim, de maneira geral, eu vejo que muitas pessoas têm essa coisa da arte ligada à pintura. Claro que outras têm diversas opiniões, arte ligada à música, arte ligada à interpretação, enfim. Mas eu gosto disso e aí resolvi colocar para dar um colorido no meio de todo esse branco aqui, dar uma vida, e são pinturas que eu gosto. Beleza? Então vamos continuar. Seguindo com as novidades, eu quero falar para vocês agora que o BSA, o Busque Sua Arte, vai ter não só mas 2 canais no YouTube, tá? Por que isso? Porque a gente vai ter um canal que é o principal, que provavelmente é esse que vocês estão assistindo agora, certo? Onde nele a gente posta uma vez por semana, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Essa postagem que é feita semanalmente, geralmente é um vídeo maior, com mais de 30 minutos, às vezes 30, 1 hora e meia, talvez 2 horas, dependendo do tipo de conteúdo, qual seja o assunto e o quanto a gente está falando sobre aquilo, né? E a gente vai ter um segundo canal, que esse é o que mais vai operar com as redes, né? E aí você entenda aí Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, e a gente também tá planejando entrar em plataformas de podcast, beleza? Bom, esse segundo canal, que é o Cortes do Busque Sua Arte, é um canal que vai receber vídeo todos os dias. Diferente do principal, que é uma vez por semana e recebe um vídeo grande, o canal Busque Sua Arte Cortes, ou Cortes do BSA, vai receber vídeo todos os dias, no mesmo horário do principal, às 8 da noite, tá? Porém, qual é a grande diferença? Eles são vídeos pequenos, de 1, 2, 3, 4 minutos, às vezes uma dica, às vezes um trecho de alguma entrevista que a gente fez, ou de algum conteúdo que ficou bem legal. Às vezes você quer assistir alguma coisa rápida, poxa, eu gosto desse assunto, mas, cara, não quero ficar meia hora assistindo agora, enfim. Você vai ter aí essas duas opções. E esse conteúdo aí do canal de cortes, ele vai diariamente para as outras redes, tipo Instagram, Facebook, TikTok, principalmente no TikTok. No TikTok eles vão ser um pouco reduzidos, porque às vezes esse conteúdo que é do BSA Cortes, ele pode ser tipo 2 minutos, e o TikTok só aceita vídeos de 1 minuto. Então ele vai ser um pouco mais reduzido no TikTok, porém ele vai estar lá também, além de, claro, nas plataformas de podcast. Finalizando aqui por enquanto, né? Não que as novidades tenham acabado, mas eu não vou contar tudo agora. Nem dos itens novos que estão para chegar e nem de todas as novidades que estão por vir. Mas eu posso adiantar para vocês que a gente vai ter também novas linhas, tá? E não só uma questão de ter uma nova linha de gravação ou de vídeo, enfim, mas a gente também está separando e organizando tudo para vocês em playlist. Então vai facilitar bastante. Quando você quiser lá assistir alguma coisa lá do nosso canal, a gente vai ter uma playlist. Por exemplo, a gente gravou aí os 10 erros que você não deve cometer quando for escolher uma profissão, né? São erros bastante comuns. Por exemplo, eu quero trabalhar nisso só porque dá dinheiro. Eu quero trabalhar nisso porque a minha família já trabalha nisso. Tipo, toda a minha família é de advogados, então vou fazer direito, vou ser advogado, porque eu já tenho onde trabalhar, enfim. São erros comuns que a gente comete quando é adolescente e não sabe exatamente como escolher. A gente fez aí 10 vídeos, cada um falando sobre um erro, e tem uma playlist aqui no YouTube só com esses 10 vídeos, né? Só com os 10 erros. E a gente vai criar outras playlists, tá? Algumas de conteúdo informativo, enfim, algumas mais específicas. A gente vai criar outras playlists de linhas diferentes. Então, quando você estiver lá no canal do Busque Sua Arte, vai ter tudo bem organizadinho, bem limpinho, para que você possa curtir o conteúdo da melhor maneira. Falando em curtir o conteúdo da melhor maneira, você que está aí assistindo, já curtiu, já clicou no joinha, clicou no sininho, se inscreveu, compartilhou, faz a porra toda que você já sabe. É isso aí, continua com a gente aí nas redes
e a gente vai estar sempre trazendo mais conteúdo sobre o universo das escolhas de carreira para vocês. E sem mais delongas, a gente vai ao tema central do vídeo de hoje, que é o seguinte. A gente do Busque Sua Arte enviou para algumas pessoas que estão cadastradas em listas nossas, quem, por exemplo, baixou nosso e-book, ele futuramente vai voltar, tá? A gente tem um e-book falando sobre os 10 erros, ele é um pouco mais amplo do que os vídeos do canal, para que os vídeos não ficassem tão grandes, né? A gente conseguiu dar uma amplitude um pouco maior no e-book, agora a gente está dando uma repaginada nele, tá? Porém, quando ele voltar agora, ele não vai voltar de forma gratuita. Ele era gratuito e agora ele não vai mais voltar gratuitamente. Vai ser um preço simbólico, porém ele não vai ser gratuito como era antes, ok? E aí, quem se inscreveu lá para receber o e-book fez parte de uma listinha nossa. A gente teve aí aproximadamente 10 mil jovens que se inscreveram para receber esse e-book, tá? E a gente fez uma pesquisa com alguns deles, fizemos algumas perguntas e eu gostaria de trazer para vocês essas perguntas que a gente fez e as respostas que eles deram para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu sou super fã dessa coisa de realidade, sabe? Tipo, a gente tem uma linha aqui no canal também onde eu pego comentários que foram feitos em vídeos ou nossos ou em outros lugares da internet em que as pessoas têm dúvidas, a gente traz aqueles comentários para cá, obviamente sem identificar quem está fazendo aquele comentário, por mais que seja aberto na internet, por mais que, mas eu posso ir lá e saber quem comentou, ok, mas não faz parte do nosso trabalho aqui expor aquela pessoa de algum modo. Então a gente traz o comentário sem identificar a pessoa e conversa sobre aquilo, né? Tipo, o que aquilo foi positivo, o que foi negativo, o que pode ter atrapalhado na escolha de carreira da pessoa, o que pode ter ajudado, enfim, a gente tem essa coisa. Eu, Otto, gosto bastante dessa coisa que a gente chama de estudo de casa, né? Em faculdade muitas vezes fala estudo de casa. E eu gosto disso, porque a gente tem uma coisa real, é alguém que estava ali conversando, que falou da vida dela e tal, e a gente está com um material super legal ali para conversar sobre aquilo. Então, não diferente disso, a gente vai pegar aqui, foram poucas perguntas, a gente fez 4 perguntinhas só, e eu vou pegar poucas pessoas também, porque se eu pegar muita gente da pesquisa, o vídeo vai ficar muito extenso, e também não é a nossa intenção, né? A gente faz, assim, vídeos grandes, mas não tão grandes, pelo menos não quando eu tô aqui gravando sozinho. Então vamos lá, vou trazer aqui a primeira para vocês. Bom, tô eu aqui com a minha colinha, com as perguntas e respostas, e eu vou lendo aqui e a gente vai conversando sobre isso. Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o seu maior desafio na escolha da sua carreira? E a resposta dele ou dela foi: não sei se vai valer a pena, se o mercado de trabalho vai ter vaga para mim. Cara, isso é super comum, sabe? A gente tem esse medo, assim, sabe? Esse receio de será que vai ter meu espaço? É tipo dança das cadeiras, quando você é pequeno, sabe? Tipo, a música parou, você corre para sentar em algum lugar e tal. É meio que isso, só que um universo de gente grande. E claro, quem tem uma educação mais tradicional, mais antiga, eu, por exemplo, tive, tá? Meu pai, a vida inteira, ele falou pra mim o quê? Que eu tinha que conseguir meu emprego estável, ele queria muito que eu fosse militar, que eu fui militar em uma certa época da minha vida, mas assim, apesar de eu ter gostado da vida militar, desculpa, eu gostei mesmo, de verdade, mas não era ainda aquilo que eu queria, ainda não era a minha paixão. E o meu pai queria muito que eu fosse militar ou que eu passasse em algum concurso público. Meu pai era muito preocupado com estabilidade. Por ele ter sofrido com a questão do desemprego, enfim, ele não queria isso para mim. É óbvio, né? Os pais sempre querem o melhor para os filhos. Então, o que eles passam de problema, de perrengue, eles não vão querer que o filho passe também. Isso é perfeitamente natural. Às vezes é por isso que teu pai, tua mãe, tia, avô, avó, enfim, eles falam alguma coisa que, pô, de repente você pode achar chato, ou pode achar que não é legal, ou que aquilo não é para você. Então, tá aí uma das possíveis explicações, beleza? Bom, então voltando. Ela falou que não sabe se o mercado vai ter vaga para ele ou para ela, né? Cara, assim, não tem como a gente saber disso. Não tem como, né? Principalmente hoje é dia 22, se eu não me engano, de fevereiro de 2021.
A gente tá aí, né, com a vacina do coronavírus, que já está sendo aplicada. E assim, a gente passou um ano de pandemia, né? Um ano onde teve assim, bastante desemprego, onde teve um aumento das demissões, rescisões de contrato, suspensão, enfim. Mexeu com a vida de muita gente, isso é óbvio, tá? O que eu posso dizer para vocês é que as pessoas que eu conheço, tá? Que eram bons profissionais, ou não foram mandadas embora, ou se elas foram mandadas embora, elas conseguiram ser chamadas para outros locais, outras empresas, ou ainda, eu conheço gente muito boa que foi mandada embora e ela começou um negócio próprio, começou a fazer live, começou a divulgar o seu trabalho digitalmente, sabe? Aquele princípio do se a vida te dá limões, faça limonada, é uma frasezinha bem clichê, mas cara, é isso aí, sabe? Tem momentos na nossa vida que você vai estar ali na praia, de boa, na água e tal, e tem momentos que tu vai tomar um caldo, vai vir uma onda gigantesca, tu vai dar uma cambalhota ali dentro d'água e é isso aí. São nesses momentos de perrengue que a gente se descobre, porque quando tá tudo muito fácil, tá tudo muito tranquilo, você tá no emprego legal, teu salário tá em dia, normalmente a gente não se movimenta para conseguir outra coisa. Então assim, será que vai ser bom? Será que vai valer a pena? Será que o mercado vai ter vaga? Cara, o que eu poderia responder é que assim, você precisa não é se preocupar, mas você tem que ter em mente o seguinte, uma frase que eu gosto muito é: se você se propõe a fazer algo, seja o melhor naquilo que você quer fazer, tá? Ou seja, eu quero ser um advogado, seja o melhor advogado possível. Eu quero ser professor, seja o melhor professor possível. Isso é muito importante, gente. A gente tem que ter essa consciência de, cara, eu quero ser o melhor. Não necessariamente num critério de competitividade, de puxar o tapete dos outros, isso é muito feio. Não é isso que eu tô falando, isso é muito pequeno, sabe? Eu não tô falando pra você passar por cima de ninguém, não é isso. Mas você com você mesmo, a gente tem que se preocupar, sabe? Você não tem que superar alguém que tá na sua frente, você tem que superar você mesmo. E aí você pode pensar, mas por enquanto meu nível tá lá embaixo. Beleza, legal. Hoje eu tô com uma nota 1, amanhã eu vou tentar um 1,5. Eu vou fazer alguma coisa a mais, né? Por exemplo, o meu defeito é que eu chego atrasado, eu vou tentar chegar na hora. Eu sou bom em falar com as pessoas, mas eu não sou bom, por exemplo, com computadores, eu não tenho muita paciência para tecnologia, essas coisas e tal. Então você vai aos poucos, você vai fazer um cursinho, você vai mexer numa ferramenta mais fácil. Até porque, por exemplo, o WhatsApp é um grande exemplo, né? Basicamente todo mundo aí mexe com o WhatsApp. Às vezes até quem não sabe ler consegue mandar áudio. Então a gente sempre tem como dar um primeiro passo. Na verdade, o grande problema é o querer, né? Muitas vezes a gente bota um certo empecilho, mas a gente não quer aquilo de verdade. Eu já conheci gente que assim, tinha um celular horroroso, não tinha internet em casa e a pessoa pensou assim, cara, eu preciso estudar, eu quero estudar para um concurso. Ela achou um cursinho, desenrolou uma bolsa, ia para o shopping só para pegar o Wi-Fi do shopping para poder assistir as aulas num celular que muitas vezes ficava travando, né? Então assim, essa questão do querer é muito importante. Então se você tem essa dúvida do será que vai valer a pena, será que vai ter vaga, você tem que se preocupar primeiramente se aquilo é o que você quer de verdade, né? Se aquilo é tua arte, ou se pelo menos tem chance daquilo ser a tua arte, porque também não adianta você fazer um negócio que não é o que você ama, que muito provavelmente você não vai conseguir ser o melhor. Por que que eu digo isso? Se você está fazendo um negócio que você não ama e está concorrendo com alguém que ama aquilo, ou seja, vou dar um exemplo, eu resolvi trabalhar com comida, porque todo mundo tem que comer, tinha esse raciocínio antigamente, né? Na época do meu pai, meu avô, as pessoas falavam, você tem que ser médico ou trabalhar com comida, porque sempre vai ter gente com fome, sempre vai ter gente doente, olha só como é que era o raciocínio. Mas enfim, se você pensou alguma coisa, não, eu vou trabalhar com comida, um exemplo, né? Cara, você tem que se propor a ser o melhor. Se você não gosta de cozinhar e do teu lado tem alguém trabalhando com comida que ama cozinhar, que vai fazer as paradas com capricho, que vai fazer bem feito, eu não tô falando só da comida ficar boa, né? Às vezes você tem um exemplo lá, você recebe um pratinho de macarrão, pronto.
Aí do seu lado, o cara serve o mesmo macarrão que você, só que no centro do prato ele bota assim, sei lá, um tomatinho cereja cortado, uma folhinha ali, aquilo já muda a apresentação do prato, tá? Até porque nesse quesito a gente começa comendo com os olhos, né? Pode não parecer, mas se você pega dois pratos com a mesma comida, um todo misturado lá e o outro separadinho, bonitinho, provavelmente você vai optar pelo que está mais bonito, né? A gente tem essa coisa, você começa a comer pelos olhos, né? Entre outras questões. Ou seja, então voltando, se você não ama o que você faz, se aquilo não é a sua arte, ou não tem pelo menos uma chance daquilo ser, né? E você está concorrendo com alguém que ama o que faz, muito provavelmente você não vai ser melhor que aquela pessoa, tá? Essa paixão, ou como algumas pessoas dizem, esse tesão que a gente tem pela profissão, pelo trabalho, cara, isso é muito importante, é isso que te move. Se você tá ali, por exemplo, só pelo dinheiro ou pelo status, é ruim. Mas vamos dizer que você trabalha num lugar que seja de segunda a sexta. Cara, domingo à noite você já vai entrar em depressão, sabe? Domingo à noite você já vai pensar que tem 5 dias pela frente. E não é para ser assim, ou não deveria ser assim. Claro que em alguns casos a gente vai ter que passar por isso, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, vou falar mais à frente, beleza? Então vamos, tô eu aqui falando e eu vou seguir. Vamos para a próxima pergunta. Se você pudesse fazer 3 perguntas a um sábio para te ajudar na sua escolha de carreira, quais seriam? Bom, a primeira pergunta foi: existe bastante oportunidade de trabalho? 2. É um trabalho exaustivo? E 3. É um trabalho lucrativo? Bom, se a gente juntar as 3 perguntas, a gente pode achar que essa pessoa está querendo o universo ideal, né? Ela está querendo alguma coisa que tenha muita vaga, ou seja, que vai ser fácil dela entrar e pouco provável dela perder o emprego, porque se você tem mais vaga do que profissional, fica mais difícil mandar aquela pessoa embora, a não ser que seja uma pessoa muito ruim. Se for uma pessoa mediana e está faltando profissional, dificilmente aquela pessoa vai ser mandada embora, né? E esse é o grande porém, como eu acabei de falar, a gente não pode, ou melhor, a gente pode, mas não deve se preocupar ou ter em mente de ser um funcionário mediano. A gente tem que sempre tentar ser o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Mesmo que a gente não tenha todas as ferramentas para ser o melhor, a gente, com as ferramentas que a gente tem naquele momento, a gente tem que se propor a ser o melhor. Então a gente tem aí, ela também perguntou se é um trabalho exaustivo e se é um trabalho lucrativo. Cara, essas duas perguntas, elas têm uma relação interessante, né? Que é assim, se a coisa é muito cansativa e paga bem, posso pensar em ir. Agora, se é muito cansativo e paga mal, aí eu não vou. Só que aí a gente tem um grande porém, tá? Que é o seguinte: existem muitos empregos, principalmente quando você está começando, que você vai ralar pra cacete e você provavelmente não vai ganhar muito bem. Isso é normal, faz parte. A gente tem que subir uma escadinha, tá? Quando você sai da faculdade, ou mesmo que você não tenha feito, fez um curso técnico, um curso pela internet, foda-se, enfim. O que você fez? As primeiras coisas ali que você for trabalhar, a não sei que você tente empreender, ou digitalmente, enfim, né? Se você for para uma empresa, se você for trabalhar para alguém, né? Você vai ter que subir nos degraus aos poucos. E provavelmente os primeiros degraus é onde você vai trabalhar mais e ganhar menos. Então essa relação aí do trabalho lucrativo e exaustivo, não tem em mente de que você vai trabalhar pouco e ganhar bem, ou trabalhar pouco e ganhar pouco. Provavelmente qualquer trabalho que você fizer vai ser um pouco exaustivo. Você vai ter que em algum momento lidar com estresse, lidar com pessoas, lidar com algum equipamento, enfim. É muito pouco provável de que você tenha um trabalho, tipo, sei lá, você guarda florestal num lugar onde nada acontece, sabe? E mesmo assim, se você conseguisse um emprego assim, pode ser que não fosse interessante para você, sabe? Por exemplo, uma coisa que as pessoas reclamam muito quando o emprego está assim meio monótono, né? É que o tempo passa muito devagar. Quem trabalha assim com muita agitação, com um atendimento ao público, que rola estresse, as pessoas falam que nesses dias a hora passa muito mais rápido. Claro que o tempo passa da mesma maneira, é uma questão da nossa percepção. Porém,
quando você está ali sentado, sem fazer nada, você realmente tende a sentir o tempo passando mais lentamente. Então essa questão de vaga, trabalho exaustivo e lucrativo, o que eu posso dizer para você é, se você achou a tua arte, você não vai achar aquele trabalho exaustivo, porque quando é a nossa arte, a gente não enxerga aquilo como um trabalho. Tudo bem que tem casos, por exemplo, como o meu, eu sou meio workaholic e até no meu lazer eu estou pensando no meu trabalho, né, na minha arte. Porém, quando você faz o que você gosta, você não acha que a segunda-feira é o fim do mundo, você não fica contando os dias, você não fica contando as horas. Automaticamente você não acha o trabalho tão exaustivo. O que você pode considerar é que de repente você não está recebendo um valor justo, você não está recebendo o que você deveria para fazer aquele trabalho. E aí isso envolve outras questões que fica para outro vídeo. Não vou falar sobre isso agora, senão a gente vai acabar fugindo aí do nosso tema principal, que é debater essas respostas, beleza? Porém, quando você está aí na tua arte, é uma coisa que você ama, fatalmente você não vai se preocupar com essa questão de trabalho exaustivo, lucrativo, você vai conseguir sim achar um meio termo, porque você vai estar fazendo alguma coisa que te deixa feliz. A terceira pergunta que a gente fez foi, se você pudesse participar de um treinamento para escolher a sua carreira, o que não poderia faltar? E aí a resposta foi, depoimentos de alguns profissionais que atuam em certas áreas. Bom, lembra que no começo do vídeo eu falei que eu ia dar um spoiler? Vou dar. Agora a gente vai ver aqui uma das linhas do canal que está para ser lançada na semana que vem, é o podcast de carreira, onde a gente vai pegar um profissional de uma área específica e vai fazer um podcast com ele, tirando aí as principais dúvidas de acordo com pesquisas na internet, dúvidas que eu escuto, enfim. A gente reúne uma série de perguntas, tanto técnica, né? Por exemplo, se a gente for pegar um médico, a gente vai fazer uma parte mais técnica, falando da faculdade, tipo quanto tempo dura, especialização, etc, etc. E uma parte pessoal, que o cara vai dar a opinião dele, tipo, o que levou aquele médico a querer ser médico, quando ele decidiu, ele já sabia aquilo desde pequeno, enfim. É muito importante que a gente saiba o que motiva as pessoas a querer fazer aquilo. Porque de repente você tem lá dentro de você alguma coisa, uma pequena faísca que pode ser acesa por aquilo e você ainda não sabe disso. Então a partir da semana que vem a gente vai ter esse podcast de carreira. Eu já vou adiantar para vocês. O primeiro podcast de carreira que vai vir na próxima segunda às 8 da noite é sobre artes cênicas. E eu vou colocar aí para você um pedacinho, um trechinho de 1 minutinho, só para você ter um gostinho do que vai vir na semana que vem. Sim, o artista morre de fome, era uma preocupação que as pessoas tinham. Quando eu passei para a universidade, para a Unirio, para artes cênicas, eu contei pro meu pai, falei, pai, passei para a Unirio, para a faculdade pública. Ele falou assim, que bom, meu filho, vai fazer o quê? Eu falei, artes cênicas. Ele falou, eu lamento por você. Eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou, lamento por você. E eu fiquei arrasado, eu falei, caraca, que droga. Que era uma preocupação que ele tinha. Como é que eu vou ser artista no Brasil? Sempre foi uma discussão isso na mesa. Meus pais sempre me apoiaram na minha decisão de ser artista, mas sempre acreditando que no fundo eu teria um planinho B. E eu nunca tive um plano B. Bom, então voltando, a quarta pergunta que a gente fez foi o que não pode ter em um treinamento de carreira? E aí essa pessoa não respondeu essa pergunta, ou seja, né, ela está aberta aí a qualquer opção. A princípio pode ter qualquer coisa que tá tranquilo, tá liberado, o que vier é lucro, beleza? Então agora a gente vai passar para mais um, vou pegar mais um aqui com algumas respostas para as perguntas e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Esse jovem que respondeu pra gente, ou essa jovem, tem entre 13 e 15 anos, beleza? A primeira pergunta é qual é o seu maior desafio na escolha de carreira? E a resposta foi, estou em dúvida entre duas, pois tenho bastante receio do mercado de trabalho. Tenho medo em não conseguir me encaixar com a minha formação. Cara, isso é uma parada assim, tipo, muito importante, sabe? Tipo, se você de repente não está em dúvida entre 2 ou 3 carreiras, enfim, esse medo que a gente tem quando a gente é adolescente aí, né, ou jovem adulto, isso é muito comum. Não tem como a gente saber se a gente vai se encaixar naquela carreira ou não. Cara, se você tem 18 anos, pensa só,
você daqui a 18 anos, você vai ter 36, ainda vai ter, tipo, você vai ter passado, sei lá, tipo, metade da sua vida profissional, basicamente, tá? Talvez um pouco menos. Como você com 18 vai saber se você vai estar feliz naquela profissão daqui a 18 anos? É tipo toda a sua vida, e não é toda uma vida consciente. Porque dos 18 aos 36, você tem consciência total, você é um adulto formado. Mas até os 18 não, você nasceu até os 3 anos, às vezes 4, você tem alguns flashes, você tem algumas lembranças, né? Eu acho que de maneira geral a gente começa a formar boas memórias para isso aí, talvez a partir dos 6, eu pelo menos no meu caso, a partir dos 5, 6, que é onde eu tenho algumas memórias, alguns acontecimentos mais nítidos na minha mente que eu consigo parar e refletir sobre aquilo, né? Antes disso, eu, Otto, pelo menos não consigo. Então vamos dizer que com 18, se eu tenho aí a partir dos 6, na verdade eu tenho aí dos 6 aos 18, 12 anos. 12 anos de memória, 12 anos de experiência que podem contribuir para mim. E que não tem nem como comparar, porque a experiência que você tem de 6 a 18 vai ser extremamente diferente da que você vai ter dos 18 aos 30, por exemplo. Vamos pegar o mesmo intervalo de 12 anos, né? 18 a 30. Cara, o nível das experiências que você vai ter nessa faixa é, tipo, muito diferente, sabe? Experiências afetivas, familiares, sociais, com amigos, com trabalho, tipo, não tem como comparar. Então é extremamente difícil a gente aí de repente com 16, 17, 18, 20 que seja, tomar uma decisão assim muito boa, muito assertiva, tipo, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eventualmente isso vai acontecer com alguém? Vai. E se você conhece alguém que passou por isso, cara, essa pessoa não é o padrão. Ele é um ponto bem fora da curva. O normal é que a gente se sinta em dúvida, que a gente não saiba o que fazer, que a gente não saiba o que escolher. Isso é perfeitamente normal, tá? Então, aqui, né, a pessoa tá falando que tá em receio entre duas e ela não sabe se ela vai conseguir se encaixar na formação dela. E aí eu vou voltar um pouquinho quando eu falei aqui sobre esses livros, sobre a teoria das personalidades, e que tem algumas que lidam com isso, né? Ou seja, o cara criou aquela teoria para dizer que você não pode pegar aquela profissão e querer encaixar em você. Você tem que pegar o que você é e encaixar na profissão. Deu para entender? Por exemplo, seu pai vira e fala assim, olha só, eu já ouvi isso, tá? Eu quero que meu filho seja advogado, médico ou engenheiro. É isso que ele pode escolher. Só que, cara, pode ser que nenhuma das três sirva para ele. E aí? O que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não tem como você se adequar a uma carreira. Você tem que saber como você é, qual é a personalidade que você tem, para que você, a partir daí, possa escolher uma carreira. Por exemplo, eu tenho uma personagem mais... olha... Bom, eu tenho uma personalidade mais convencional, ou seja, eu gosto mais de seguir regra. Eu nunca fui muito de liderar, eu prefiro que tenha alguém guiando o caminho, mas eu sou bom em seguir ordem, eu sou organizado. Sei lá, você pode ter esse perfil, né? E aí, por exemplo, pode ser que com um perfil convencional você consiga, sei lá, por exemplo, ser militar. Um militar tem que ser disciplinado, seguir horário, saber receber ordem. E aí, se você não tem, se você tem um perfil mais assim, pro artístico, vamos dizer, provavelmente você não vai conseguir se encaixar aí. O artista ele tem mais essa coisa da criação, da teimosia, da criatividade, né? Então você tem que pensar como você é para tentar achar uma formação que caiba em você. E nunca, vou falar de novo, nunca o contrário. Você nunca vai pegar uma carreira e tentar encaixar ela em você, sabe? Então assim, primeiro você se descobre qual é a tua personalidade, qual é a tua inteligência, quais são as tuas habilidades, o que você faz bem, o que você gosta de fazer, e preferencialmente você tem que juntar os dois, que você pode adorar desenhar, por exemplo, mas você ser péssimo desenhando, né? E aí você vai ter que tomar uma decisão de se tem como você aprender. Não, tem como eu aprender, eu quero desenvolver essa habilidade em mim, ok, né? E se não, caso não seja uma coisa que tenha como aprender, ou de repente você não esteja disposto a aprender aquilo, tipo, não, eu gosto de desenhar, mas eu não quero investir tempo da minha vida num curso de desenho, eu não quero, eu faço o que eu gosto, ok, beleza. Você tem que ter em mente que
possivelmente você não vai conseguir trabalhar com aquilo, porque não adianta só gostar, você também tem que fazer bem. Então tem que ter essa relação. E quando é sua arte, muito provavelmente você já tem uma inclinação para fazer aquilo bem, ou se você não tem uma inclinação, você tende a aprender aquilo mais rápido, você tende a fazer aquilo melhor. E por que eu digo tende? Porque aquilo já está dentro de você, já está no teu coração, sabe? Você já sente um amor por aquilo, você já sente um tesãozinho, aquela parada te faz levantar, sei lá, 6 horas da manhã no final de semana que você podia dormir até meio-dia, para estudar, para ler sobre aquilo, para ir a uma aula, enfim. Sempre vai ter alguma coisa que move a gente. E aí cabe a você descobrir isso, tá? Então aqui, finalizando a pergunta, você não tem que se preocupar se você, no caso dessa pessoa que falou, eu tenho medo em não conseguir me encaixar com a minha formação. Cara, você não tem que ter esse medo, porque não é você que tem que se encaixar com a tua formação, é a tua formação que tem que se encaixar em você. Então essa é a primeira parada, a primeira dica que eu te falo, que é a primeira coisa que você tem que mudar na tua cabeça. Vamos lá, a próxima é, se você pudesse fazer 3 perguntas a um sábio para te ajudar na sua escolha de carreira, quais seriam? E aí as 3 perguntas dele foram, o que eu faço? A segunda é, posso fazer os 2? E a terceira é, vou conseguir? Nesse caso eu vou começar falando da terceira, né? Por mais que ele seja um sábio, nós dissemos que é um sábio, não que é um adivinho. Então o sábio nunca poderia responder se você vai conseguir ou não. E como eu, Otto, costumo falar, essa é a graça da vida. A graça da vida é a gente não saber o que vai acontecer. É a gente saber que esse momento que você está vivendo agora, que esse vídeo que você está assistindo e eu que estou gravando aqui, cada momento é único, ele não vai se repetir. Claro que você pode, não, posso voltar o vídeo e assistir de novo, mas não vai ser naquele momento, naquela hora, naquele segundo, sabe? Tipo, as coisas acontecem uma vez só. Então, essa questão do se eu vou conseguir, ninguém vai poder te responder. Você tem que ter as ferramentas certas, as informações certas e estar disposto a fazer aquilo. Cara, quando eu digo estar disposto a fazer aquilo, isso é uma parada, tipo, muito difícil, sabe? Porque quando eu digo que você tem que estar disposto, você tem que abrir mão, de repente, de um lazer. Você gosta de jogar videogame? Você vai ter que abrir mão. Vai ter dia que você não vai jogar, vai ter dia que você vai jogar menos, sabe? Você gosta de ir à praia? Vai ter dia que você não vai poder ir à praia. Enfim, quando a gente quer muito alguma coisa, cara, você vai ter que abrir mão de outras. A vida é assim. Você não pode abraçar tudo, sabe? E achar que vai ser assim para sempre. Não vai. Mas vamos lá. Ele também perguntou o que eu faço e se ele pode fazer os 2. Ele ou ela, né? Se pode fazer os 2. Bom, essa é outra pergunta que o sábio não poderia responder. Porque apesar do sábio ter muito conhecimento, e eu não estou me colocando nessa posição, ok? Apesar do sábio ter muito conhecimento, o sábio não pode decidir a vida por ele ou por ela, né? Cada um tem que tomar suas próprias decisões, é o velho princípio do livre-arbítrio. A gente tem que decidir a nossa vida, né? Então você vê que essa pessoa, esse jovem que fez essas perguntas, ele tá meio desesperado, ele tá super preocupado, ele quer acertar, sabe? Ele tá quase falando assim, cara, não importa o que você disser aí que vai dar bom, é o que eu vou fazer. É quase isso, é quase um desespero, uma preocupação nesse nível. E isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque ele tá chegando num nível que, cara, ele praticamente não sabe mais o que pensar. E a gente tem aí também a outra pergunta dele que foi, posso fazer os 2? Esse posso fazer os 2 pode ser uma coisa positiva ou negativa. E eu vou dizer por quê. Pode ser negativa porque pode ser um desespero do tipo, cara, eu vou fazer os 2 e vamos ver o que vai dar certo. Só que pode ser que ele não goste de nenhum dos 2. E aí fudeu. Você vai estar fazendo 2 paradas ruins que você não gosta, que você provavelmente não vai ser bom. Se você fizer 2 faculdades, na melhor das hipóteses, vamos ver que você faça as 2 juntas, você se forma 4, 5 anos depois. Você vai ter jogado 5 anos da tua vida fora, provavelmente você não vai conseguir trabalhar, porque fazendo 2 faculdades vai ser bem difícil trabalhar. Então olha o tamanho da merda que você está arrumando para a tua vida. Não adianta assim você querer abraçar tudo. E pode ser uma coisa positiva. Como assim positiva? Se você gosta dos 2, às vezes a nossa arte,
né? Muitas vezes, na verdade, a nossa arte ela não está direcionada para uma carreira, mas para um grupo de carreiras, algo que você goste. Por exemplo, eu gosto muito de lidar com pessoas, gerenciar conflitos. Você vai poder trabalhar em vários lugares fazendo isso. Então você não está atrelado a uma carreira específica. Se ele gosta dos dois, está fazendo os dois, cara, que bom! Você vai ganhar uma grana, você vai trabalhar em 2 lugares fazendo 2 coisas que você gosta, né? Ainda assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu uma vez ouvi um ditado que eu nunca mais esqueci, que é: você tem que tomar cuidado para não queimar a vela pelas 2 pontas, ou seja, pelos 2 lados do pavio, né? Quando você faz isso, a vela fica mais bonita, ela fica mais, a luz que ela gera é maior. Porém, o que acontece? Ela vai acabar muito mais rápido, ela vai acabar na metade do tempo. E é isso que vai acontecer. Se você se estressar muito, por mais que você ame o que você faz, se você lota a sua agenda de trabalho e não tem o seu lazer, você não tem a hora em que você aperta ali o botãozinho do foda-se, fica sentadinho sem fazer nada e tal, provavelmente em algum momento isso vai dar ruim. Então não adianta. Mesmo que você goste muito do que você faz, você tem que tentar criar ali uma rotina para que você seja feliz sem que aquilo te prejudique. Beleza? Próxima pergunta aqui que a gente fez foi: se você pudesse participar de um treinamento para escolher sua carreira, o que não poderia faltar? E adivinha qual foi a resposta? Uma solução. E aí a gente volta, né? Porque a gente estava conversando no desespero. Olha só, o que não poderia faltar? Uma solução. Quer dizer, ele perguntou para o sábio se ele iria conseguir, ele perguntou para o sábio o que ele fazia, e agora ele está dizendo que o que não pode faltar no treinamento de carreira é uma solução. Quer dizer, essa pessoa está tão desesperada que ela não consegue mais pensar. Ela só quer que alguém chegue para ela e fale assim: ó, toma aqui, ó, faz isso aqui. Essa aqui é a carreira para você. Não, isso aqui, esses 2 aqui que você escolheu vai dar ruim. Ou então, melhor ainda, ó, você escolheu 2, esse aqui não tá bom não, mas esse aqui, ó, isso aqui vai dar certo para tua vida. É isso que ele quer. Ele quer alguém que só aponte o caminho e ele vai lá, ele vai seguir. Ele não quer mais pensar, ele não está preocupado com isso. Talvez ele esteja num nível tão grande de desespero e tal, que ele não consiga mais pensar sobre isso. O que também, gente, é normal. Se você está aí assistindo esse vídeo pensando: nossa, que loser, que perdedor e tal. Cara, tem momentos da nossa vida que dá pane, sabe? Tu não aguenta mais pensar sobre aquilo, você não quer mais refletir, você não quer falar, você não quer ouvir, você só quer que alguém chegue e faça um negócio, sabe? É tipo assim, você se propôs a fazer um jantar, aí você tentou fazer o arroz, deu errado, aí você fez de novo. Aí você, agora tá dando certo, aí você vai fazer uma carne. Aí enquanto você tá fazendo a carne, o arroz queimou e você vai ter que fazer pela 3ª vez. Cara, vai chegar uma hora que você só quer pegar o telefone e pedir uma pizza. E foda-se a comida que você estava fazendo, sabe? Porque aquilo te gerou tanto aborrecimento, tanta frustração que você não quer mais fazer. O que era para ser um negócio legal, um jantar legal que você vai fazer para tua família, para o namorado, namorada, enfim, acabou virando um negócio ruim, né? E aquilo gera uma frustração que você fica com medo de fazer de novo. Você fica com medo de tentar cozinhar de novo nesse caso, né? E aí dentro do nosso universo aqui, pode ser que a pessoa tenha criado esse medo de tipo: cara, não quero mais tentar escolher. Tudo que eu escolhi foi ruim. E ela só quer alguém que aponte o caminho para ela. Mas eu digo para vocês que essa não é a resposta, tá? A resposta está sempre dentro da gente. Isso pode parecer bem clichê, sabe? Aquela coisa assim, tipo, meio oriental e tal. A resposta está dentro de você. Mas, assim, é isso. A resposta está dentro da gente. O que a gente precisa, às vezes, é uma orientação de alguém que nos ajude a encontrar essa resposta, a encontrar, ou pelo menos a saber onde procurar, o que procurar, sabe? Alguém que seja essa luz, que guie a gente nessa jornada aí, que é uma jornada foda pra caralho. A gente fez mais uma pergunta que a primeira pessoa não respondeu, que é o que não pode ter num treinamento de carreira. Cara, eu vou ler essa resposta aqui, pelo amor de Deus. Ele diz que o que não pode ter é bolsominions. Olha só, vamos pegar aqui, né, fazendo uma brincadeira e tal, brincadeiras à parte, mas essas coisas já denotam um pouco da personalidade da pessoa, né? Hoje em dia a gente tem essa coisa de movimentos sociais, de esquerda, de direita, de quem é, sei lá, pró-movimento, quem é pró-Bolsonaro, pró-Lula, enfim, isso já demonstra um pouco da sua personalidade,
tá? E a sua personalidade está ligada com a sua carreira. Então, mesmo que possa parecer uma resposta tipo, caraca, por que o moleque respondeu isso? Por que a garota respondeu isso? Isso já denota uma parte da personalidade dela. Talvez ela queira ter, assim, ela tenha propensão a ter um envolvimento político, um envolvimento com pessoas, com causas, sabe? E, assim, isso é legal. É legal que as pessoas sejam diferentes, porque se todo mundo fosse igual, todo mundo ia querer fazer a mesma coisa, né? Então, é muito interessante que a gente tenha essa diversidade. E por mais que tenha sido uma resposta aí um pouco, talvez fora do que a gente esperasse, mas é uma resposta que também é um caminhozinho ali. Talvez nem ela que respondeu saiba disso, mas essa resposta indica um pouquinho da personalidade dela. Então vamos lá, para que esse vídeo não fique gigante, eu vou pegar mais uma pessoa só, vou trazer as perguntas e as respostas para a gente conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos lá. Qual o maior desafio na sua escolha de carreira? E ela respondeu, escolher entre tantas opções e achar uma coisa que englobe tudo que eu gosto. Cara, isso é bem legal. Isso é bem legal, porque ela já teve essa reflexão do que ela gosta. Agora, qual é a preocupação dela? A preocupação dela não é mais o que ela gosta. A preocupação é achar uma profissão que englobe tudo que ela gosta, né? E pode ser que você goste de coisas de universos diferentes. E pode ser que você não consiga achar uma profissão que englobe tudo aquilo. E aí, quais são as opções que você vai ter? Você pode ter mais de uma profissão, mais de uma carreira, né? Você pode escolher uma coisa que você gosta mais, botar uma coisa, sei lá, entre duas coisas que eu gosto, eu fico com essa aqui como profissão e essa como lazer, um exemplo. Tem algumas opções, mas você vê que a pessoa que respondeu isso, ela já tem um pensamento diferente. Por uma pequena resposta, às vezes uma frase que a gente escreva, você já consegue perceber, né, o quão diferente um candidato, vamos dizer assim, tá do outro, né? E eu não estou dizendo que um está melhor ou pior, está mais à frente ou mais atrás, não. Apenas estão em estágios diferentes, ok? Mas vamos lá. Se você pudesse fazer 3 perguntas para um sábio para te ajudar na escolha da sua carreira, quais seriam? Bom, ela só fez 2 perguntas, tá? Não sei porquê. A primeira é, o que combina comigo? E a segunda é, por que é tão difícil? Cara, essa pergunta me chamou muita atenção. Mas vamos lá. O que combina comigo? O sábio, como eu disse, não é adivinho. E o sábio não poderia responder o que combina com ela. Na verdade, só o que pode responder o que combina com você é você. Talvez você ainda não tenha descoberto como responder essa pergunta, mas só você pode responder ela com precisão, tá? Você pode ter opiniões dos outros, é interessante, teus amigos, teus pais, pessoas próximas que te conhecem, convivem com você, podem te dar uma opinião assim que vai contribuir, mas você, acima de tudo, precisa se conhecer, precisa poder responder essa pergunta com consciência. Bom, a segunda pergunta que ela mandou aqui é por que é tão difícil? Cara, porque é foda. A verdade é essa, é foda. É muito difícil. Quando você tem 17, 18, é uma parada muito cruel você ter que escolher, né? E ainda existe aquela teoria de que você tem que escolher o que você vai fazer para a vida inteira. Mentira! Você não necessariamente vai fazer aquilo a vida inteira, sabe? Você pode fazer faculdade de medicina e daqui a 30 anos você descobrir que você quer ser pintor. Você pinta bem pra caralho e quer ser pintor e foda-se, é isso aí é o que você vai fazer, entendeu? Você não tem que ter essa preocupação, cara, assim. Hoje é muito comum que a gente tenha mais de uma carreira ao longo da nossa vida, tá? E a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei isso um pouco absurdo, né? Porque eu, Otto, associava uma carreira a uma faculdade. E eu pensava assim, pô, o cara vai ficar fazendo um montão de faculdade ao longo da vida dele, não vai te especializar? E não necessariamente é isso. Vou dar um exemplo aqui bobo para vocês. Eu peguei um Uber outro dia, que o cara era engenheiro e ele não estava conseguindo se recolocar no mercado de trabalho e para não ficar sem trabalhar, ele estava dirigindo um Uber, beleza? Ele como Uber, ele atua como engenheiro? Não. Ele atua como motorista, ele é um prestador de serviço naquele momento. Isso é uma carreira. Motorista é uma carreira, independente de para quem ele está dirigindo, o que ele está fazendo, aquilo é uma segunda carreira. Ele tem a primeira carreira dele que é engenharia e a segunda naquele momento da vida dele que é motorista, que ele pode começar a gostar daquilo ou não.
Na verdade, esse motorista que fez essa corrida para mim, ele falou que estava gostando muito mais de estar dirigindo um Uber do que de ser engenheiro, tá? Apesar da diferença de salário ser grande, ali ele se sentia mais à vontade, ali ele não tinha toda a pressão do dia a dia, um monte de gente enchendo o saco dele a todo momento, então ele estava se sentindo muito bem ali, tá? Então, assim, no caso da pergunta dela, voltando, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Porque quando a gente é adolescente ou jovem adulto, a gente não sabe como identificar as coisas que a gente precisa identificar em nós mesmos para escolher uma carreira. O que eu preciso saber sobre mim que vai me ajudar? Ah, eu sei que eu gosto da cor azul, eu sei que eu gosto de comer lasanha, eu sei que... Tá, e daí? Nada disso vai necessariamente te ajudar. Pode até te ajudar uma coisa ou outra, até pode. Mas quais são as coisas importantes, as coisas de fato que vão pesar na tua decisão de qual carreira escolher? Então, por isso é difícil, porque a gente não tem esse conhecimento. E a gente precisa, como eu falei, de alguém que seja lá a nossa luz, que esteja guiando o nosso caminho nessa jornada e que mostre pra gente quais são essas ferramentas, como a gente usa, para que a gente consiga identificar em nós mesmos e, a partir daí, tomar uma escolha de carreira, tá? Porque o legal é esse, o interessante, o universo ideal é esse. É você se conhecer e você escolher sua carreira. Não é alguém chegar para você e falar, você tem que fazer isso aqui, você deve seguir essa área. Não, você precisa se conhecer para você olhar para uma área e pensar assim, cara, isso aqui serve para mim. Alguém virar para você e falar, por que você não faz direito? E você pensar e poder responder com consciência do tipo, direito não é para mim. Ou, por exemplo, pode ser, direito pode ser um caminho. Mas como você vai ter essa consciência? Tendo as ferramentas certas. E a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Então vamos lá. Temos aqui, se você pudesse participar de um treinamento para escolher sua carreira, o que não poderia faltar? E essa pessoa deu uma resposta bem legal. Ela falou o dia da profissão. Quer dizer, um momento em que ela pode falar com alguém, que ela pode interagir, né, com alguma pessoa de alguma área específica, em que ela possa tirar dúvidas, né? A gente tem, como eu já falei aqui, o podcast de carreira, que vai começar a partir da segunda que vem, tá? E aí, quem sabe futuramente a gente possa fazer aí, de repente, alguma live, alguma coisa ao vivo, em que vocês possam conversar com algum profissional e tirar dúvidas ali naquele momento, né? Quem sabe? Fica uma ideia aí mais pra frente. Por fim, a gente também perguntou o que não pode ter em um treinamento de carreira. E ela também, assim como a primeira, não respondeu. O que não é problema nenhum. É normal que a gente tenha essa dúvida mesmo, assim, o que não pode ter, né? Normalmente a gente pensa no que não pode faltar, alguma coisa que você quer muito. O universo oposto, tipo, o que não pode ter? O que tem alguma coisa lá que eu não ia querer de jeito nenhum? Às vezes é mais difícil chegar nessa resposta, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Bom, gente, é isso. Esse vídeo já está bem grande. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tentei trazer o máximo de experiências aí, de casos reais que a gente recebeu, de dúvidas que a gente recebeu. E, cara, com certeza, essas dúvidas que a gente recebeu aqui, as respostas, ou melhor, as perguntas que eles fariam para o sábio, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo também fariam essas perguntas. Então, eu espero aí que as minhas indicações tenham ajudado, que isso possa esclarecer um pouquinho, clarear um pouquinho a mente de vocês, porque esse caminho que vocês precisam seguir de agora até de se encontrar como um ser, como uma pessoa, se conhecer e daí conseguir fazer uma escolha legal, acertada, escolher uma carreira bacana para você, não é um caminho fácil, não é um caminho curto, ele é grande e difícil. Mas eu espero que a gente tenha ajudado vocês com esse vídeo. E se você quiser assistir alguma coisa em especial, coloca aí nos comentários que a gente vai trazer para você mais à frente, tá bom? Meu nome é Otto, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Semana que vem vai ter mais, a gente vem com muitas novidades. Foi muito bom estar aqui e eu espero ver vocês na próxima. Fui!